Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a análise dos comentaristas sobre essa importante vitória do São Paulo contra o Corinthians por 2-0 com 2 gols do Luciano. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. São Paulo 1-2, Luciano 1-2, Corinthians 0. Jogaço do São Paulo. Grande jogo do São Paulo hoje. Luciano jogando pra caramba mais uma vez. O Wendel finalmente estreou, jogou muito. Bobadilha jogou demais, Marcos Antônio jogou demais. 2-0, podia ter sido mais, podia ter sido 4. São Paulo perdeu um caminhão de gols. 2-0, dá um ufa na situação do São Paulo. Arnaldo, você e vocês aqui, gostou, adorou, não gostou, deu para o gasto ou foi um lixo? Eu adorei. Talvez tenha sido a melhor partida do São Paulo no ano, comparável a qual partida? Corinthians 1, São Paulo 3, São Paulo 3, Corinthians 1, que o Oscar jogou. Justamente. O técnico era diferente, o time era diferente, mas o adversário era o mesmo e é o ideal para o São Paulo. O Corinthians, por que eu confio na vitória do São Paulo sobre o Corinthians? Porque o Corinthians tem sido o adversário mais frágil para o São Paulo entre todos os competidores do futebol nacional nos últimos tempos. Sobretudo quando joga aqui. Nossa. Né? Quando joga no Morumbi, o Corinthians ele não consegue enfrentar o São Paulo. Não consegue. Esse negócio da torcida única, o mando de campo também pesa, né? O São Paulo só ganhou uma vez em Itaquera. Mas aqui no Morumbi não tem conversa, Tironi, né? O Corinthians ganhou só uma vez nos últimos tempos, lá quando o técnico era o Rogério no Paulista. No Brasileiro não ganha desde 2010. Então o São Paulo tinha o adversário ideal para a reabilitação, mas precisava jogar bem, jogar organizado, competir, correr. E foi isso. Acho que foi uma demonstração do São Paulo de força, de coesão. O São Paulo teve melhor no jogo tecnicamente, taticamente, fisicamente, em entrega, e se deu ao luxo de perder 2 jogadores com menos de 10 minutos de jogo, né? O Enzo Dias sentiu no aquecimento um mal-estar e o Oscar caiu lá num lance duvidoso, um lance de uma certa sacanagem do Martínez, né? Daquela cama de gato. Que é um jogador muito chato. Que é um lance meio desleal no futebol. O São Paulo tinha 100 Enzo e sem Oscar, e mesmo assim não tomou conhecimento do Corinthians. Acho que fez uma partida coletiva muito boa, com vários destaques individuais. O Luciano, o anárquico, segundo o Crespo, Luciano. O Tironi falou na saída, ele, na adversidade, quando o time está mais precisando, quando os outros todos estão fora, porque aquele 3-1 do Corinthians, Tironi, do Paulista, tinha Caleri, Oscar e Lucas. Né? Sim. E o Luciano era o que ia sair do quarteto. Os outros 3 não estão à disposição e o Luciano joga pra cacete, define muito o jogo, rumo aos 100 gols, deu um alívio. Não é uma vitória qualquer, mas também não é uma vitória que resolve a situação do São Paulo. O Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos ele é longo. O jogo contra o Juventude Caxias, gente, vai por mim, é muito mais difícil que jogar com o Corinthians. Sim. Essa é a questão, por isso o São Paulo não está tranquilo. E também o destaque ali para mim, para a gente começar a debater, era o encontro dos técnicos que ganharam títulos para o São Paulo recentemente, né? O Crespo, o Paulista e o Dorival, a Copa do Brasil. O Dorival foi ofendido na entrada e acho que foi péssimo comandando o Corinthians hoje. E acho que a batata dele talvez comece a assar. Além de problemas com os jogadores principais, com a torcida, foi muito mal o Dorival. Alcides Veras, foi pênalti no Oscar. Cara, teve um lance igual, só que o jogador não se machucou no segundo tempo, no meio de campo para o Corinthians, e o Daronco deu. Achei bem duvidoso. Temos um time, senhores. Temos um time. Temos um treinador que faz a leitura do jogo. Mas, né? Vamos falar o quê? Vamos falar de nós, né, meu parceiro? Vamos falar de nós. Baita jogo. Baita jogo.
Que loucura. Não, cara, a gente tem várias coisas para falar. Tipo assim, vamos lá. Escalação. Rafael, Ferrarese, baita partida. Arboleda. A leitura do Arboleda de terceiro zagueiro chega a ser ridícula, assim, de boa. Ele sabe a hora de estar na sobra, ele sabe a hora de sair. Mano, Arboleda é o terceiro zagueiro, brabo. Alan Franco, monstro. O Wendel, e aí eu reforço o meu ponto. O Wendel não tinha ido bem até hoje? Não, mas esse é o esquema. Igual ele foi bem no São Bernardo. Ele jogou muito contra o São Bernardo, aqui em São Bernardo. Jogou muito hoje. Contra um time de uma força e tal. Cara, o Wendel é ala. É a do Wendel. Adoro o Enzo. Acho que vão precisar do Enzo quando jogar fora de casa e tal. Mas o Wendel é a dele, pai. Adoro. Pô, o Wendel fez partidaço. Cara, Bobadilha, Marcos Antônio, gigante. Gigante os dois. Gigante. Só que eu tenho uma aspas. Só que depois eu falo aspas. O Oscar, até ele machucar, ele tinha dado 3 achadas no Luciano. 3. Mano, o Oscar ia sobrar hoje. Aí ele machuca. Entra o Alisson, que ajuda muito. Aí quando o Alisson entra, a gente ganha em dinâmica do meio campo, mas perde em qualidade de passe final. Mas isso era meio que normal. Cara, Luciano, é ali, pai. Perto da área. Não tem como. É ali perto da área. O Luciano perto da área, igual a gente pedia há 1 ano. Inclusive, Dionizada, mete aspas do Luciano aí. Manda para mim no disco aqui aspas, no particular, que eu vou ler aspas dele no intervalo do jogo. E o Luciano brabo. Nos momentos decisivos, o brabo aparece, o brabo faz gol, ele nasceu perto do gol, ele tem que ficar perto do gol. É ali. O setor dele é ali, simples, objetivo, chama a responsa, finaliza muito bem, deu o carrinho no segundo gol, finalizou muito o primeiro gol, Luciano. E o André, cara, tem que dar mérito pro André também, tá? O André gladiou, brigou, voltou, não teve chance de gol hoje, mas o passe do primeiro gol pro Luciano foi dele. Então, cara, é um ataque que vai se desenhando, tá? Enquanto a gente sente a falta de Lucas e tomara que o Oscar não seja nada grave, só uma pancada e tal, que ele volte, mas a gente tem um ataque. Agora, mano, eu não sei se vocês perceberam, mas no Discord, no começo do jogo eu tava comentando, o jeito que a gente saia jogando, o volante toca pro lado, vai no fundo, não tem o ponta, o outro volante vem para receber, o ala dá no volante, a gente sai padrão. Para vocês que demoram a entender o que é padrão, para vocês que não entenderam o que seria padrão, temos um padrão de saída de jogo. O Crespo deu um padrão para o São Paulo em 3 jogos, em menos de 1 mês de trampo. Falem bem ou falem mal, ele chegou e deu um padrão de saída. Deu. Ele vê uma melhora. Campinho, boa, vamos pro Campinho. Ele deu uma melhora absurda nessa. Porra, a gente tá 1 ano pedindo. 1 ano. Em 1 ano eu tô batendo na tecla padrão. Não tinha padrão. O Crespo deu um padrão. O nosso time sai jogando. Quase que todas. A gente sai, a gente transiciona. Mano, chega, cara, detalhe, tá? E uma coisa que falaram ali no Discord, cara, o São Paulo faz o simples bem feito. Como é bom dizer isso, temos um time. Será que eles continuam pedra? Essas 10 contratação nova aí que chegaram, junto com o Crespo, será que eles dão leite? Pedra ainda? Nosso elenco é fraco? Mano, peraí, velho. Olha nosso time jogando no 3-5-2. Porra, time foi bem, cara. Time joga. Time sai jogando. Vai ser todo jogo assim? Não vai. Vai ter jogo que não vai casar o esquema com o esquema dos caras. Não vai ter jogo que o meio-campo dos caras vai ser mais veloz, o nosso meio-campo vai dar mais brecha. Agora, porra, falar que tirava leite de pedra? Ah, peraí, velho. Respeita os meninos. Tá de sacanagem, pô. O Wendel jogou fino, o Marcos Antônio, o Bobadilha é outro jogador. Nem é mais aquele jogador lá do ano passado. O aspas do Luciano Dionizado. Aqui, ó.
Luciano no meio tempo. Luciano no meio tempo entrevista. Cara, eu acho que jogo Cara, eu acho que jogo na nossa casa, jogo grande, a torcida comparece e nos ajuda. É a força que precisamos. Início do trabalho, o treinador sabe onde eu me sinto à vontade em campo. O treinador sabe. Agora é manter os pés no chão para manter o resultado no segundo tempo. Fecha aspas. Pô, na moral, você que é Zuba Lover, eu até entendo, mas as crenças dele de futebol não combinaram com o elenco do São Paulo. E pra galera que ficou batendo, falando que ele tirava leite de pedra, tamo aí, ó. Toma esse leite aí então pra vocês. Pergunta se vocês querem leitinho hoje à noite no frio. Porque, pô, tá de sacanagem, pô. Em 3 jogos, contra o Flamengo, cara, o Flamengo é o melhor time da América do Sul, fato. Contra o Flamengo, o 3-5-2 do São Paulo, o Flamengo vai ser melhor, vai mandar no jogo, nós vamos sofrer, segue. Mas, pô, falar que tirava leite de pedra, jogamos melhor contra o Red Bull. Jogamos melhor que o Red Bull. Boa parte do jogo. Jogamos muito melhor que o Corinthians, mano. Vem falar que tira leite de pedra? Ah, sai fora, mano. Volta pra terra. Mano, faz o simples, pai. Monta os caras ali simplesinho, igual o Crespão da Massa tá montando aí, ó. Vai dar ruim em algum momento? Vai. Por quê? Rapaziada vai identificar como o Marcos Antônio e Bobadilha se movimentam, vão criar um counter, vai ter jogo que a gente não sabe, não vai conseguir jogar. Ponto. Isso aconteceu com o nosso time de 2006. Em 2006 voou, em 2007 sofreu. Por quê? Arrumaram um jeito de bloquear a gente. Vai acontecer do time ficar com a bunda lá atrás esperando, e aí a gente vai ficar sofrendo naquela chuveirada na área? Se Lucas e Oscar estiver fora, vão. Agora, falar que o elenco é curto, porra, Alisson e Pablo Maia estão no banco para jogando 2 volantes que não tinha, que tava no banco, Marcos Antônio e Bobadilha. Os 3 zagueiros, tem o Sabino que entrou. Ah, mano. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor venceu o Corinthians por 2-0, com 2 gols do Luciano. O São Paulo foi a campo com Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, Cédric, Marcos Antônio, Bobadilha e Oscar, e Wendel, e na frente Luciano e André Silva. E agora vem a pergunta, né, galera, para os defensores do Zubeldia. Estão mais contentes? Até porque agora o São Paulo tem um padrão de jogo, zagueiro vem jogando de zagueiro, lateral de lateral, atacante de atacante. O Luciano que fez um grande jogo, né, galera? Quantos vídeos aqui a gente falou no canal que a posição dele não era o meio-campo e o Zubeldia ficou mais de um ano no São Paulo e insistia com o Luciano no meio-campo, né, galera? Agora jogando de atacante, ele fez 2 gols e vem jogando muito. E que nem eu já tinha falado aqui no último vídeo, para o São Paulo continuar jogando com essa linha de 3 zagueiros, ia precisar de um ala mais ofensivo, porque nem o Cédric na direita e nem o Enzo Dias na esquerda sobe muito. Mas para esse jogo, né, contra o Corinthians, o Enzo Dias sentiu um desconforto e o Wendel foi para o jogo, né, galera? E que jogo fez o Wendel? Tomou conta da posição da ala esquerda. Já na direita, continua do mesmo jeito. O Cédric não sobe muito, mas o São Paulo busca um lateral direito no mercado. Até porque o Igor Vinícius foi para o Santos e o jovem Mike sofreu uma lesão. Então eu espero que esse lateral que o São Paulo trazer seja um pouco mais ofensivo do que o Cédric, né, galera? Até porque jogando com 3 zagueiros, o Zala precisa ser mais ofensivo. E agora vamos ver as notas do público para os jogadores do jogo de ontem. O Rafael, que fez grandes defesas, teve a nota de 8,9. O Ferrarese, que vem jogando muito agora como zagueiro realmente, né, galera, que ele teve a nota de 8,4. O Arboleda, como joga o Arboleda, né, galera, dominou ali por cima, fez um grande jogo e teve a nota de 8,8. O Alan Franco teve a nota de 8,5. O Sabino, que entrou no segundo tempo, teve a nota de 7,1. O Cédric foi o pior do São Paulo, né? Teve a nota de 7,0. O Bobadilha,
que novamente fez um grande jogo, teve a nota de 8,3. O Pablo Maia, que entrou no segundo tempo, teve a nota de 7,4. O Marcos Antônio, que também vem jogando muito, teve a nota de 8,7. E o Luciano, que fez os 2 gols, agora está jogando na posição certa, né, galera? Teve a nota de 9,7. O Tapia, que entrou no segundo tempo, teve 2 chutes ali, né, galera? Um ele poderia ter tocado por Ferreirinha, foi fominha, então teve a nota de 6,9. O Oscar, que saiu no primeiro tempo machucado, teve a nota de 6,6. O Alisson teve a nota de 8. E o Wendel, que para mim foi uma surpresa, jogou muito nesse jogo e teve a nota de 8,6. E o André Silva, que deu uma assistência para o Luciano, teve a nota de 8. E o Ferreirinha, que entrou no segundo tempo, teve a nota de 7,3. E o Hernan Crespo teve a nota de 9,3. Então, até que enfim, agora temos um padrão de jogo. Eu via vários comentaristas falando que o Zubeldia estava tirando leite de pedra, que o São Paulo estava mal no campeonato porque o time é fraco, o elenco é limitado, porque não tinha Lucas Moura, não tinha Caleri, que não sei o quê. Tudo uma desculpa. Até porque nesse jogo contra o Corinthians, o São Paulo não tinha Caleri, não tinha o Oscar, que saiu no primeiro tempo, também não tinha Lucas e mesmo assim venceu e dominou o jogo, né, galera? E agora vamos ver como está no momento a classificação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro lidera com 30 pontos, em segundo aparece o Flamengo, em terceiro o Bragantino, os dois com 27 pontos, em quarto Bahia com 25, em quinto Palmeiras com 23, em sexto Botafogo com 22. O Mirassol, que venceu o Santos por 3-0, aparece em sétimo com 21 pontos. Em oitavo, Fluminense. Em nono, Atlético Mineiro, os dois com 20 pontos. Em décimo, Corinthians, que perdeu para o São Paulo, tem 19 pontos. Em décimo primeiro, Ceará com 18. Em décimo segundo, Grêmio com 17 pontos. E o São Paulo, com essa vitória, aparece em 13º com 16 pontos. Então, em 15 jogos, o São Paulo venceu 3, empatou 7 e perdeu 5. Em 14º aparece o Vasco da Gama, em 15º o Santos, em 16º o Internacional, os três com 14 pontos. E abrindo a zona de rebaixamento, em 17º o Vitória com 12 pontos. Em 18º, Juventude com 11. Em 19º, Fortaleza também com 11. Em último lugar, o Sport com apenas 3 pontos. Mas hoje ainda joga o Juventude, o Vitória, o Internacional, o Ceará. E vários desses times têm jogos a menos do que o São Paulo. Mas mesmo assim, essa vitória contra o Corinthians foi fundamental para o São Paulo se afastar aqui de baixo dessa zona de degola. E após essa importante vitória contra o Corinthians, o São Paulo volta a campo nessa quinta-feira, agora jogando fora de casa contra o Juventude. Já no dia 27, vai jogar em casa contra o Fluminense. No dia 31, vai jogar as oitavas de final da Copa do Brasil, o primeiro jogo em casa contra o Atlético Paranaense. E no dia 3 do mês que vem, vai jogar fora de casa contra o Internacional. No dia 6, vai jogar o segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, agora fora de casa contra o Atlético Paranaense. E no dia 9, joga em casa contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!